Bom dia a todos aí. Hoje, então, a gente vai dar início aí, à disciplina de dendrometria no semestre flexibilizado aí, bloco 2. Então, como a gente já disse aí na aula da manhã, eu e o professor Ciro, vocês vão ter um conhecimento sobre medições de árvores, tá? E é bem interessante que vocês entendam como é esse processo, porque vocês vão usar em várias disciplinas aí do curso. Então, só no começo aí, para quem não foi na aula de manhã, eu sou o professor Rômulo, eu vou ser responsável por 2/3 da disciplina, o professor Ciro Mateus, o outro professor responsável pela disciplina, vai responder por 1/3 dela. Eu sou engenheiro florestal, formado na UFES, sou professor há 9 anos aí no curso de engenharia florestal do campus Cuiabá, e espero aí que a gente tenha um semestre muito bom, mesmo dessa forma flexibilizada. Então, para quem aí não assistiu o vídeo da manhã, vocês vejam o vídeo assim que for disponível no BBB, para que vocês entendam qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham aí. É interessante também, qualquer dúvida que vocês tiverem, além dos e-mails, vocês podem me encontrar na rede social. Eu vou passar o link do canal do YouTube, que é o canal onde vão ter as aulas. E geralmente eu trabalho com vídeos aulas curtas, então vocês vão ter várias videoaulas e elas vão ser mais curtas. Isso facilita para vocês procurarem material para estudar. Isso facilita vocês saberem a aula que vocês precisam rever, qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, geralmente são muitos vídeos e eles são curtos. Eu prefiro trabalhar dessa forma do que trabalhar com um vídeo muito longo. Então, agora nós vamos dar início propriamente à disciplina. Então, na verdade, vocês podem falar, mas a gente chama dendrometria, a gente vai chamar de princípio de mensuração florestal? Porque, na verdade, nas escolas antigas, a disciplina de dendrometria e a disciplina de inventário era uma disciplina única. E ela se chamava disciplina de mensuração florestal. Por a carga horária ser muito alta, em muitas das escolas fora, inclusive escolas do Brasil também, a disciplina foi dividida. Mas a gente dá um intuito geral sobre mensuração florestal, depois a gente começa com as medições dos atributos, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, medição de diâmetro, de altura, de volume, e depois vocês vão estudar um pouco de energia, um pouco de crescimento, e depois vocês vão estudar, aqui é como se vocês aprendessem a fazer isso para uma árvore. Quando vocês chegarem em inventário, vocês vão aprender a fazer a mesma coisa, ou seja, aplicar tudo que vocês viram em dendrometria, mas para um conjunto de árvores. Então vamos dar início aí ao princípio de mensuração florestal. Então, segundo Rush, Rush é um autor muito famoso, tá? Ele contém lá nas referências para vocês. Quem quiser ter, quem quiser adquirir, que talvez a biblioteca eu acho que tem esse livro. O conhecimento é uma extensão da aquisição e do acúmulo sistemático de observações ou medições de objetos concretos ou de fenômenos naturais. Então, ou seja, é uma aquisição, um acúmulo sistemático de observações ou a medições de objetos concretos ou fenômenos naturais. Nós vamos se atentar aqui na disciplina à medição de objetos concretos ou de fenômenos naturais. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é medir objetos concretos. Medição de fenômenos naturais são medições que vocês viram lá em meteorologia. Aquilo é uma medição de um fenômeno natural. E no caso, o nosso objeto são as árvores. No setor florestal, o conhecimento sobre os recursos existentes se dá através da medição ou estimação de atributos das árvores e das florestas, além de muitas características das áreas sobre as quais as árvores estão crescendo, por meio de instrumentos e métodos apropriados. Ou seja, nós vamos aprender a medir as árvores utilizando equipamentos apropriados e utilizando técnicas apropriadas. Então, existe uma técnica para tudo isso. Talvez vocês olhem a ementa e falem, mas a ementa é só isso aqui? Não, porque existem N coisas para serem feitos por várias técnicas. Talvez quando vocês virem o diâmetro, vocês vão ver que o diâmetro é mais simples, realmente ele é mais simples de fazer. Quando vai à altura, as técnicas já vão aumentando, quando chega no volume, as técnicas são maiores ainda. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é medir árvores e medir várias características dela. Mesmo que as videoaulas sejam curtas,
tá? O PowerPoint vai ser um só e ele sempre é disponibilizado antes das videoaulas, tá? Então esse PowerPoint que eu estou olhando aqui, vocês vão ter acesso a ele. No contexto, então, surge, como eu disse hoje de manhã, não estava errado, vocábulo grego dendro, que significa árvore, e o vocábulo latino metria. Então, é a medição de árvores. Daí vem o nome dendrometria, que trata da medição do atributo tanto no sentido individual, como eu já disse para vocês, tanto no sentido coletivo. Na disciplina de dendrometria, a gente vai aprender a medição de forma individual. Isso é o parâmetro inicial. Você sabe medir uma árvore, você mede qualquer outra. No final da disciplina, que é uma parte de transição entre a parte de dendrometria e a parte de inventário, aí sim a gente vai ter, vocês já vão começar a ter uma ideia de como é esse processo de medição de muitas árvores. A dendrometria, então, no Brasil, ela recebe várias denominações, como mensuração florestal, medição florestal e, no espanhol, dasometria. A gente também ouve em alguns lugares silvimetria e biometria florestal. Mas o contexto básico do mundo inteiro é dendrometria ou mensuração florestal. Alguns conceitos aí para a gente. Então, a dendrometria ela vai ocupar de medir atributos da árvore, como diâmetro, altura e área basal, volume, entre outros. Você pode medir qualquer coisa que você quiser com as árvores. Tá? Você pode medir o que você quiser da árvore, o que você quiser. Tá? Aí você tem que entender o intuito daquilo, para que aquilo, para que fazer. O mais comum é a medição de diâmetro, altura e volume, independente do trabalho que você seja um trabalho de manejo, seja um trabalho de conservação, seja um trabalho da área de tecnologia, seja um trabalho de silvicultura. Quando você for fazer um processo de medição, é interessante que você meça pelo menos de todas as árvores o diâmetro, e de algumas árvores a altura, e de algumas outras árvores o volume. E aí vocês vão entender o porquê que a gente fala isso durante todo o curso. Então, qual é a importância da disciplina? Ela é como ferramenta de quantificação de características das árvores. Ela está associada a uma série de disciplinas e processos. Então, como nós dissemos hoje, você vai usar isso em todas as áreas, em todas mesmo. O uso é em todas as áreas, tá? Das 4 grandes áreas aí da engenharia florestal. Tá? Então, vocês vão ter todos esses processos aí avaliados. E tudo que vocês aprenderem, vocês vão ver que vocês vão usar daqui para frente em tudo. Outras disciplinas vocês já devem ter noção, tipo, quem já fez comigo, eu já falei um pouco de diâmetro, já falei um pouco de altura, né, a gente sempre trabalha com essas variáveis aí, mas aqui vocês vão entender como medir, que técnica medir, o que fazer, da forma que tem que fazer, e isso é bem interessante. Sendo a dendrometria a ciência que se ocupa em medir atributos das árvores, alguns conceitos devem ficar claros. Tá? Então, um conceito de ELIS, citado por Rush em 93 e por Batista em 2001, apresenta uma definição formal do que é uma medida. Uma medida é uma atribuição de números a coisas de acordo com uma regra determinativa e não degenerativa. A gente vai explicar o que é determinativa e não degenerativa. Ou seja, eu atribuir números a alguma coisa. Isso é o processo de medição. Então, eu vou pegar uma coisa e vou atribuir números que a gente aprendeu, né, desde o início dos tempos aí. O que é uma regra determinativa? Sob condições constantes, os mesmos números ou amplitudes de números são atribuídos ao mesmo objeto. Ou seja, se eu determinar que 20 é 20, 20 é 20 para qualquer objeto, eu determinei que aquele número é 20. Números diferentes são atribuídos a objetos diferentes ou objetos iguais sob condições diferentes. Tá? Então, sobre a mesma condição, se nada mudar, o número tem que ser o mesmo, ele não pode variar. É isso que quer dizer. E sobre condições diferentes, os números podem variar. É como se você faz um processo de medição, para ficar mais fácil para vocês, de pressão, tecnicamente é o mesmo número. Mas se eu utilizar Pascal, é um, e se eu utilizar a outra medição que eu esqueci de pressão aqui, vai dar outro número. Mas sobre condições iguais, aquele número representa a mesma coisa. Tá? Então, isso é que tem que ficar abordado para vocês. O mais interessante é essa questão, então. A medição é um processo sobre o qual a gente atribui números
sobre aquele objeto que a gente está medindo. Fatores que governam a escolha das medidas: facilidade e velocidade em que as medidas podem ser realizadas. Então, quanto mais fácil e mais veloz eu fizer, melhor. Exatidão com que elas podem ser feitas. A correlação entre as medidas e as características pelas quais se deseja uma estimativa. Ou seja, a gente tem que ter sempre medida que seja fácil e rápido para medir. Então, tipo, a gente vai fazer a medição da variável que seja mais fácil e vai demorar um pouco na variável que seja mais difícil. A gente sempre tem que ser exato, e aí vocês vão entender o conceito de exatidão e precisão um pouco mais para frente nessa aula. E a correlação. Quanto mais correlacionada for as variáveis, é melhor que a gente faça a medição dessas variáveis que sejam correlacionadas, para que a gente consiga ter estimativas melhores. As medidas, então, são classificadas em dois tipos: as diretas, que é aquela que você faz diretamente na árvore. Você vai pegar a sua mão, você vai lá na árvore e você vai fazer. Isso é uma medida direta. Ou seja, são medidas determinadas. Exemplos: a gente tem diâmetro, circunferência das árvores, comprimento dos troncos, espessura da casca. E medidas indiretas, como eu já disse que na direta você tem que pegar e medir, a indireta você não vai tipo encostar na árvore, como se fosse medir a altura. Você vai usar um equipamento, mas você vai ficar longe da árvore. Então você não colocou o equipamento ali na árvore para fazer, não é direto, você não mediu diretamente. Então isso é uma medida do tipo indireta, não está ao alcance do observador. Eles chamam assim: professor, mas eu posso escalar árvore? Sim, você pode escalar árvore, você pode roubar uma árvore para medir volume, mas tecnicamente, na sua forma natural, você não consegue fazer o volume real e nem fazer a altura de forma direta na árvore. Você vai precisar fazer um processo de medição indireta. Então a gente tem a altura e volume das árvores. Então, nesse ponto, eu vou encerrar aí esse primeiro vídeo nosso, que foi essa introdução e esse conceito, e a gente parte para o vídeo 2, que é a parte onde a gente vai estudar as unidades de medida.